Bem, boa noite a todos. Então, estamos iniciando aí mais um dia da nossa semana da estatística e da pesquisa operacional, que foi aí mais uma das ideias muito loucas aí do Tiago, né? E que ele falou comigo, não, pô, mas vamos fazer né, juntar aí a semana da pesquisa operacional com a semana da estatística. E aí eu também, que não sou muito certo da ideia, né? Não, vamos embora, com certeza. Bora. Estamos juntos, pô, eu te ajudo. Então é isso. E aí organizamos esse evento. Então, primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas, né, a quem está nos assistindo e dar as boas-vindas aí para Eliana Rigoni, né, da Ambev, que está aí nos prestigiando com a sua presença, gentilmente aceitou o nosso convite para vir falar um pouquinho aí sobre o R, né, o R e o Power BI. Então, seja muito bem-vinda, Eliana. Muito E obrigada. Eu acho que, como você, eu aceitei a loucura do Thiago também. ele faz as maluquices dele e vai arrastando todo mundo Faz, com e ele, vai né? arrastando todo Ele mundo. E eu vai falei: "Mas arrastando, né? Thiago, você tem muita gente especialista aí, eu sou iniciante, pelo amor de Deus, socorro". Mas eu acho esse espírito aqui nosso, nessa proposta, muito legal. Porque, assim, medalhão, o mundo já está cheio de medalhão, né? Assim, a gente não precisa de mais medalhão, né? Já tem um monte de medalhão por aí, né? A gente Eu precisa de gente como a gente, que quer ensinar, que quer aprender, que está eu aberto a uma novas é. ideias. Uma coisa que eu tenho aprendido muito nessa área de TI, e eu falo área de TI porque eu já trabalhei em várias outras áreas, eu tenho 35 anos, então antes de chegar no TI, eu cheguei faz um ano, aliás, na área de dados, né, eu cheguei faz um ano, e aí eu comecei a ter contato com o pessoal de TI e tal, e eu percebi o seguinte: tem muita colaboração no que diz respeito a conhecimento, porque está todo mundo dentro de um barco, no meio de uma tempestade, a tempestade de necessidades de coisas que a É, gente tem para aprender. E se a gente não dá as mãos e ensinar um pouco o que cada um sabe, ninguém sai do lugar. Então todo é mundo tem que dar verdade. um pouquinho para Isso. poder, né, atravessar essa tempestade toda. Então, assim, uma coisa que é importante dizer aqui, gente, eu não sou especialista, eu estou aqui passando, o que eu sei, e eu aprendo com vocês, tá. Então, por favor, Não, colaborem com o conhecimento aqui também. mas o que eu acho bacana e as nossas comunidades, né? O Tiago conduz aqui o Stat Dados e eu conduzo lá a Casa da Pesquisa Operacional, né? E eu penso que o que faz dar certo é justamente isso, né? É, como eu disse, não tem nenhum medalhão, nenhum dono do conhecimento, nenhum. E está Exato. todo mundo imbuído no mesmo propósito de compartilhar o conhecimento, todo mundo aprender junto, né? Então, acho que É, é isso que faz dar certo, né? Esse exato. tem que ser o espírito, né? Ninguém Eu sabe mais que sempre ninguém. exato. E eu sempre, recomendo para as pessoas fazer parte de comunidades com as quais vocês se identifiquem. Eu participo ultimamente confesso que eu não estou tão ativamente como eu gostaria, mas eu participo de 2 comunidades e tento ajudar as pessoas do jeito que eu posso. E uma delas, inclusive, é a Currículo para Elas, né, Uhum. a gente recebe currículos de mulheres da área de tecnologia, e a gente faz uma pequena, não correção, mas Análise. avaliação desse currículo, como Uhum. se esse currículo estivesse passando, né, por uma seleção. Então, eu super recomendo vocês procurarem por Currículo para Elas. Ah, ótima E dica aí. isso, eu vou dar várias aqui, gente, eu sou a Uhum. pessoa das dicas. E o Uhum. Currículo para Elas atende, então, mulheres com a intenção de colocar mais mulheres na área. A gente tem um projeto de expandir isso, atender mais pessoas, é que a gente precisa de mais voluntários também. Então fica a dica aí também, procura no LinkedIn. Ótimo. E a outra comunidade é uma comunidade chamada Argius, e a gente trabalha com a disseminação de inteligência artificial também
né, levando conhecimento para mulheres. Então tem clube de leitura, tem várias outras coisas. Eu confesso que eu não estou tão ativa nas duas, mas eu sempre estou ali. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser participar de alguma forma, só me procurar também no LinkedIn, tá bom? Ótimo, excelente. Bem, então, entrando aqui na nossa live, né, a Eliana ela é administradora, né, com 11 anos de experiência. E aí, Eliana, eu queria que, antes da gente começar propriamente dito aí em falar no R, né, com Power BI, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, do seu background, né, Uhum. para o pessoal te conhecer, né, do seu trabalho, né, até para divulgar o seu trabalho, a sua, né, a área que você se dedica, falasse um pouquinho e aí em seguida a gente entra aí no conteúdo aí né, Tá. utilizando o R com Power BI. Eu vou compartilhar a tela aqui, que eu preparei Uhum, 2 slides. tá. Ah, Deixa eu ver aqui. daí vocês me avisam se já está conseguindo ver minha tela. Já carregou. Tá, beleza. Bom, então hoje eu vou falar um pouquinho da linguagem R. A ideia não é falar: "Olha, faz isso, faz aquilo", é mostrar o que pode ser feito e aonde você busca informação de como fazer, né, conjunto de dados que você pode usar para trabalhar com R no Power BI. Antes disso, então, como o professor falou, eu vou comentar aqui, dar uma introduzida, né, quem sou eu. Bom, eu trabalho, então, há muito tempo em diversas áreas, eu já fui de tudo um pouco que vocês imaginarem. Na época da faculdade, eu fiz administração de empresas em período integral, então eu precisei trabalhar à noite. Eu trabalhei de garçonete, de tudo que vocês imaginarem, e foi muito bom, porque eu conheci um pouco do mercado de restaurantes e, com isso, eu comecei a dar consultorias. Foi aí que eu entrei na área de dados, por incrível que pareça, porque eu comecei a dar consultoria em restaurante e comecei como estagiária, assim, eu ofereci o meu serviço e comecei a trabalhar assim. Eu analisava os números de vendas, o tempo médio de cada cliente na mesa, várias métricas direcionada para essa área, e daí com isso eu comecei a estudar de forma independente as ferramentas para a área de BI, as ferramentas que tinha para a área de análise de dados, direcionada para o mercado de no caso aí de restaurantes, mas eu sempre falo, as pessoas falam assim: "Ah, eu quero fazer uma transição de carreira e tal para a área de dados". Eu falo para a pessoa: "Você trabalha onde?". "Ah, eu sou médico". Cara, você pode aplicar na sua área os conhecimentos da área de dados. "Ah, eu sou engenheiro", você pode aplicar na sua área os conhecimentos da área de dados. Então, pensa um pouco se realmente você quer sair da sua área de vez ou se você quer só fazer uma aplicação de conceitos dentro do seu trabalho, que às vezes você pode migrar de cargo, mas trabalhando na mesma área com o mesmo conceito. Eu acabei trabalhando com BI, análise de dados em diversos setores, né, apesar de ter só 1 ano aí de experiência, eu trabalhei então em restaurantes, trabalhei depois na CPFL, como consultora de BI para eu era uma prestadora de serviço lá, então eu fazia análises, eh, para a área financeira deles e área contábil, e aprendi muito, porque não é nada fácil o negócio de energia elétrica no Brasil, tem várias regulamentações, várias regras de negócio para entender. Eu tive a oportunidade de trabalhar também para uma consultoria, como consultora de BI para marketing digital. Então, minha dica para quem quer começar, procure consultorias, trabalhem como um PJ, para pegar diversos mercados e conhecer diversos tipos de regra, porque isso é muito importante na hora de você, caso você no futuro queira trabalhar CLT, né, entrar num grande ramo aí e se desenvolver bastante, tá. Bom, eh, quem sou eu, né, além dos rótulos, eu já falei da currículo para elas, qualquer coisa em relação a isso me procurem.
Bom, mas quem sou eu além dos rótulos? Lá na Ambev, né, eu estou hoje trabalhando na Ambev como analista de dados, focada em projetos para People Analytics, e lá a gente fala muito disso, né, quem sou eu além dos rótulos? Porque a gente não é só trabalho, a gente não é só, né, o profissional. Então eu pratico natação, eu gosto muito de esportes, e quando eu tenho tempo, que não sobra muito, eu gosto de ler também livros de suspense, tá bom? Bom, professor, já posso começar então aqui no Power BI? Pode começar. Bom, gente, eu queria saber se o pessoal está preparado aí para seguir o passo a passo comigo. Eu tô de olho aqui no chat. Vocês estão preparados para isso? Porque eu preparei aqui um Power BI, mas seria bem legal a gente conseguir fazer juntos. Fiz Ah, até um legal. tutorial. Bora, Bem, bora. bem mão na Legal, massa. gostei. Bom, vou pegar aqui um arquivo novo. Eu vou abrir como se a gente estivesse começando do zero, tá? Então, você vai abrir o arquivo do Power BI e a primeira coisa que você precisa fazer é habilitar o R dentro da plataforma, tá? O R dá para você trabalhar. A melhor forma de trabalhar com R, na verdade, é no RStudio. No finalzinho, eu vou mandar um link para vocês que mostra quais são as limitações do R dentro do Power BI, porque tem algumas que, inclusive, são bem chatinhas, mas enfim. Aguardaremos atualizações do Power BI para melhorar essa questão. Bom, a gente vai vir aqui, então, em opções e configurações, opções. E aí ele vai abrir uma janelinha aqui e a gente vai pegar o script R. Antes de chegar nessa parte, vocês precisam instalar o R, né? Então, quem não tem instalado, procurem no Google. Depois também eu tenho um tutorial aqui que vai estar com link, tá? E aí você baixa o R. Esse aqui é o caminho, né? Que vai ser salvo. Ele já vai vir automático aqui, você dá um OK. E agora você está pronto para começar a trabalhar com R aqui dentro do. Deixa eu só arrumar isso. Do Power BI. Vamos então, aqui na página inicial, obter dados. E aí ele vai abrir uma janela para a gente, onde a gente vai pesquisar por script R. Aí ele vai dar aqui as opções. Tem como trabalhar com Python aqui também, tá? Então a gente vai selecionar script R e conectar. A gente vai acessar uma página, deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver, eu já tenho ela aqui aberta. Ai, desculpa, estou compartilhando a página errada, espera aí. Aqui. Eu não sei se eu consigo mandar isso no. Professor, me ajuda aqui, eu vou Oi. mandar esse link para o pessoal Sim. acessar, para poder pegar a base que a gente vai usar aqui. Tá, me manda. Não sei se dá certo eu mandar aqui no chat aqui do YouTube, mas me manda pelo WhatsApp. Espera Tá, aí, deixa eu te mandar aqui, só um minuto. Deixa eu ver aqui, Eliana. Ainda bem que eu eu, peguei esse WhatsApp com o Thiago. eu esqueci de preparar isso aqui antes. Eliana. Eliana. Bom, eu vou passar para o Thiago Vê se também, chegou aí porque para você. ó, chegou, tá Então, aqui, pronto. O tá, professor vai passar aí então para vou mandar aqui vocês. pelo. Não sei se funciona, né? Vou tentar mandar aqui pelo YouTube. Peraí. Tá bom. Vamos Tomara lá. que dê certo. Mas, gente, o caminho é esse daqui. Não sei se dá para vocês lerem aí. Está muito pequeno. Ele aumenta só a página, mas Acho que vai enfim, dar a certo. gente a gente vai pegar esse conjunto de dados aqui, mas essa página é bastante interessante porque ela
disponibiliza vários datasets, tá? Aí, Em mandei R, aí, ó. para ser, Mandei. para ser estudado em R, tá? Acabei de Então a mandar. O gente. pessoal está conseguindo acessar? Vê se consegue aí. Se clicar em Deixa eu ver. cima, você abre o link. Deu ou foi? Foi. Deu, deu. Beleza. Vou sair Beleza. aqui e vou ficar aqui nos bastidores para não te atrapalhar. Não, tudo bem, qualquer coisa eu te Qualquer dou um coisa é grito só de me novo. chamar. É. Bom, gente, aqui tem vários conjuntos de dados. Eu peguei, assim, o mais básico que tinha aqui, só para a gente ter uma ideia, né, dos passos que a gente pode fazer. Então, é muito simples. Deixa eu ver se eu copiei e colei, não. É Longley. Longley. Isso é uma. Opa, digitei fora. Longley. Esse conjunto de dados é de uma cidade londrina, que eles disponibilizaram alguns números econômicos, 7 métricas, 7 valores econômicos aqui, indicadores econômicos, né. Então aqui a gente tem o número, esse GNP é como se fosse o nosso BIP, tá. E tem aqui a deflação, os desempregados. Esse número aqui, ele representa, né, pessoas que trabalham nas Forças Armadas, população, o ano, e esses dados são de 1947 até 1962, e os empregados nesse período. Então a gente vai vir aqui e transformar dados. Quando a gente coloca transformar dados aqui, ele vai abrir pra gente esta outra abinha. Eu não estou ensinando muito, gente, sobre a ferramenta Power BI, porque eu tô indo na ideia de que vocês já conheçam, mas só explicando, essa página aqui, que ele abre, é o Power Query, que a gente chama, é como se fosse um back, né, que a gente dá uma trabalhada aqui nos dados. Claro que em um conjunto de dados muito grande, de uma empresa muito grande, isso é feito no Lake, né? Aqui a gente só muda algumas coisas, transformações básicas que a gente acaba fazendo aqui quando você trabalha numa empresa grande que tem um grande volume de dados. Mas o Power Query, ele é bastante avançado em muitas funcionalidades, dá para fazer muitas transformações aqui. No entanto, esses dados, eles veio muito facilzinhos para mexer neles, né. Eu até inventei aqui na minha cabeça alguma coisa para a gente fazer, só para a gente brincar e fazer algo diferente, mas antes disso, eu quero só explicar o que que são essas barrinhas aqui e o que que é esses valores. Eu costumo falar, eu aprendi até com uma amiga minha do trabalho lá da Ambev, a Nath, não sei se ela está por aí, mas, enfim, é a Nadipédia lá da empresa, que ela fala o seguinte: no Power Query eles têm bastante funcionalidades que é importante a gente usar para a gente saber a qualidade da coluna e tal. Essas colunas aqui, elas estão com poucas linhas, então tá tranquilo. Mas imagina você trabalhar com 100.000 linhas, 1 milhão de linhas, e você ficar, meu Deus, e como que tá a qualidade disso lá embaixo? O Power BI não vai carregar tudo, né? Ele vai carregar um exemplo. Então, é bom você ter essas análises aqui em cima que ele dá, né? Para tirar, você vem aqui no menu exibição, distribuição de colunas, você pode desticar aqui, e na barra de fórmulas também, mas a barra de fórmulas eu gosto de deixar, porque aqui tem o script, tem a linguagem M, é bom também ir sempre olhando. Além disso, espaçamento uniforme também, que eu gosto de deixar assim, com a letrinha que eu acho mais fácil de visualizar. Deixa eu só. E é isso, são umas coisas assim, a qualidade da coluna também, né, então às vezes vocês podem ter baixado aí, pode ter acessado o conjunto de dados e ele está aparecendo assim para vocês, então é só
ticar tudo aqui que vocês vão ver como está aqui para mim, tá bom? Bom, continuando aqui. Tem como a gente vocês estão vendo que as colunas aqui, elas estão todas com nome em inglês, né? Então, vamos tentar mudar isso com o script R. A gente vai vir então em transformar dados, executar script R. Ele vai vir aqui com essa mensagem, né? E a gente vai então colocar o seguinte. Eu separei aqui já. Vou colocar rápido, tá? Não se assustem. Mas aqui, olha, eu vou explicar. A gente vai colocar então call names do conjunto de dados longlay. E aqui a gente vai passar então um comando para ele dos nomes que a gente quer colocar. Esse GNP eu acabei não traduzindo para PIB, mas se vocês quiserem colocar aí PIB, podem colocar. Aí eu coloquei desempregados, militares, população, ano e empregados, tá bom? Aí você dá um OK e magicamente os nomes aqui em cima já mudaram. Eu acho isso sensacional, porque se a gente fosse fazer de outra forma, né, seria de uma em uma aqui, né, mudando o nome e tal. Então, dá para fazer pelo script R, essa mudança de nome, e várias outras coisas também dá para fazer aqui, tá bom? Eu vou dar um fechar e aplicar aqui, página inicial. Deixa eu ver. Ele aqui, ele está considerando os dados, está vendo que ele está colocando vírgula aqui? Essa vírgula, na verdade, é ponto, tá? Porque em milhares aqui, não tem como, porque aqui está representando o número de pessoas, tá? Mas eu vou deixar assim mesmo, para a gente começar a dar uma olhada agora. Eu já preparei aqui algumas análises que a gente pode ver. Então, só antes demonstrando aqui, né? Como eu já havia explicado, a gente tem, então, aqui eu fiz um comentário breve do que é o conjunto de dados. Quando você abre o Power BI, melhor, deixa eu vir aqui, antes de mais nada, né? Para começar a mexer com o R aqui, você habilita ele no visual também, tá? Além de habilitar aqui no arquivo, opções e configurações e opções, também precisa habilitar aqui. Então, habilita, e aí ele vai aparecer assim, tá? Pra gente. Agora, eu vou voltar aqui para o que já está pronto, para mostrar para vocês. Então, aliás, dá para mostrar aqui, não tem problema. Vamos lá. Aqui a gente vai selecionar, deixa eu só lembrar aqui que eu selecionei aqui, eu selecionei produto interno bruto, tá? Vamos selecionar o GNP. E aí agora aqui embaixo a gente escreve o nosso código, o nosso script, né? Para poder gerar esse gráfico. Então, eu pedi para fazer um histograma de frequência dos valores de produto interno bruto. O que é muito importante avaliar quando você for usar R nas suas análises? Primeira coisa, faz sentido? Qual gráfico vai fazer sentido? Sempre dá uma olhada nisso antes de começar. Aqui eu estou usando exemplos, né? Então, é mais para a gente ver como que plota um gráfico de histograma. Mas nas suas análises é sempre bom. Então, vamos lá. Aqui, esse IST de histograma, dataset, e ele chama o dataset aqui, o conjunto de dados que a gente tem do longlay, ele está chamando de dataset. Se fosse qualquer outra cidade, tipo Campinas, ele ia chamar de dataset também, tá? E aí você coloca um sinal de cifrão, de propósito aqui, ó, tá dando deflação com cedilha, íon.
O ideal é colocar entre aspas simples, mas se você não quiser colocar aspas simples, ele vai funcionar aqui também, tá. E aqui, esse daqui é um comando para colocar o nome do gráfico. Aqui eu estou falando para ele que no eixo X eu quero o BIP, e no eixo Y eu quero a frequência. E esse daqui é para cor, tá. Aqui no Power BI, para rodar, então, eu venho aqui nessa setinha, que está com o play, né, e ele vai gerar para mim o gráfico, né, era para gerar, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Acho que é o nome. O nome aqui tá diferente, é por isso. Ali não tá deflação, é por isso, gente. Ó, aqui, lá no outro conjunto, eu tinha mudado o nome para. Ah, tá, eu pus o conjunto errado, por isso. Agora foi. Eu pus a coluna errada, né. Então aqui a gente tem a frequência e a distribuição que teve. Então a gente pode analisar aqui como que está essa distribuição do produto interno bruto ali. O outro gráfico que eu fiz aqui, deixa eu aumentar ele está pequeno aí, né, para vocês, deixa eu diminuir isso aqui. É um gráfico de correlação. Não sei se vocês já conhecem esse gráfico, mas, ele varia de -1 a 1, e quanto mais próximo dos extremos, mais forte a relação, né, linear entre as variáveis. E quanto mais próximo de 0, menos intensa é a relação. Então a gente tem aqui que a relação entre o número de militares e o número de desempregados, ela é bem baixa, tá vendo? Ela tá mais clarinha aqui, tá mais próxima de 0 aqui, tá? Para fazer esse gráfico, então a gente chama aqui essa função primeiro, a biblioteca do core plot. Aqui eu nomeei como M esse dataset. E coloquei então aqui, chamei, né, o gráfico de cor. E dei então aqui para gerar o gráfico. Gente, tem alguma dúvida? Todo mundo, eu não. Eu estou acompanhando aqui, até agora está tudo bem. Tá. Ninguém, tá? Eu vi uma dúvida aqui, ó. Para chamar o pacote no Power BI, primeiro eu preciso instalar o pacote no R normal. Isso, Aquila TB, isso mesmo. Eu vou mandar o link para vocês baixarem, tá? Precisa ter. O João Mateus perguntou se eu tiver um gráfico em R e outros do Power BI, depois clicar em uma barra de único gráfico em R, o filtro é realizado em todos os gráficos. Eu vou te mostrar isso agora. Vamos lá. Vou pegar aqui o filtro de ano. Eu vou até pedir para ele colocar em lista suspensa mesmo. Por isso mais para cá. E aí, conforme eu seleciono, ele vai mudando todos os gráficos. Então, aqui eu dei um CTRL e selecionei alguns anos. Está vendo como mudou totalmente os valores? Então, muda bastante conforme você vai fazendo os filtros. Aqui nesse conjunto de dados, né, a gente tem aqui poucas opções de filtro, mas só de ano, no caso, né? Mas é essa possibilidade que dá para fazer, tá bom? Além disso, eu tenho alguns outros
gráficos aqui que são possíveis de ser feito dentro do Power BI, esse aqui é de uma aula que eu participei. Então, a gente aqui está com outro conjunto de dados. Depois eu vou ver se eu consigo disponibilizar. Eu acabei não usando esse, porque foi de uma outra aula e eu não tenho um conjunto de dados assim tão fácil para disponibilizar para vocês. Mas aqui são algumas possibilidades do R dentro do Power BI. Então, esse aqui não, gráfico Boxplot, né? Então, você tem aqui os outlines. É bem legal esse gráfico aqui, eu gosto bastante, mas não é toda análise que dá para usar um gráfico desse, porque uma coisa que você tem que ver também é quem que vai usar essa análise que você vai fazer em R, né? E como você vai compartilhar. Porque o R, dentro do Power BI, ele tem algumas limitações, e se você publicar um web, por exemplo, não tem suporte, você não consegue ver lá o gráfico. E outra coisa também, não é todo mundo que entende de estatística. Tem muita gente que vai olhar um gráfico de Blockspot e não vai entender absolutamente nada. Então, por isso que o R também nem é tão usado assim, e dentro do Power BI, mas eu acho muito legal vocês estudarem a parte de script R lá no Power Query também, para analisar os seus dados, para conhecer os seus dados e fazer pequenas transformações que às vezes no Power Query ia demorar muito. E claro, para análises mais, eu costumo dizer que, assim, quando você tem um grupo pequeno de empresa, de pessoas num time, e você precisa fazer análise estatística, isso aqui é bem interessante. Principalmente se você não tem muito conhecimento de R, mas quer usar estatística, quer usar alguma coisa assim do tipo. Por que que eu falo isso? A gente tem muito suporte nessa parte. Deixa eu pegar aqui. Eu vou depois dar um jeito de compartilhar com vocês até o final da próxima apresentação, um drive com todos os links que eu estou usando aqui, com as fontes, tá bom? Para vocês poderem estudar isso em casa. Então, aqui, olha, nesse site tem um conjunto de dados. Nesse outro site aqui, por exemplo, você tem a documentação desse conjunto de dados. E aqui no Docs, você consegue também ter mais informações e tutorial também, né, de como fazer outros visuais também em R dentro do Power BI, tá? E então, assim, você não precisa saber R, saber script exato do R para poder fazer algumas visualizações básicas, né? Você tem como pegar tudo dentro do Google, Mestre Google, que já vem com alguns scripts prontos, você só tem que mudar. Então, basicamente, você precisa aprender o que significa, né, o nome de cada função, e também alguns pacotes também, pelo menos os principais, é bom também conhecer. E sim, também tem fonte gratuita para aprender isso. Vou colocar os links também para vocês. E deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui a outra. Tá. Continuando aqui, então, nas possibilidades de gráfico. Esse aqui deu uma quebrada no visual, deixa eu pegar esse, histograma. O histograma também é outro gráfico bastante interessante. Eu já tinha mostrado lá, mas aqui ele está de uma forma que ele compara diversas categorias, né? Então, tem algumas categorias aqui de idade, e então você consegue dar uma olhada em toda a distribuição dessa categoria. Então, a gente vê aqui que, aliás, é categoria de salário mínimo.
a gente vê que até 1.5 ele já está numa distribuição mais centralizada aqui. E os salários deixa eu ver, os salários mínimos aqui maiores, deixa eu ver, acima de 30, ele já tem já tem algumas, como que eu posso dizer, eh, algumas diferenças maiores, não está tão eh, juntinho assim, né, tão unificados os valores. Aqui a gente tem então o script para poder fazer esse visual, que é usando a biblioteca ggplot2, que aliás, para fazer muita coisa aqui no Power BI a gente usa ele. Alguma dúvida mais? Deixa eu ver aqui se eu estou perdendo alguma coisa. Espera aí, gente. Alguém está falando dos filtros. Não é muito interativo mesmo. Deixa eu O ver. Eric está aqui ajudando a gente também, tá? Algumas Eric, dúvidas ele está tirando. Né? Muito obrigada. O Eric trabalha aqui com a gente, tá ajudando aí, fazendo a moderação aí das perguntas. Tá bom. Vocês preferem que eu faça a parte das perguntas para o final? Melhor? Pode ser, que aí não quebra a tua linha de raciocínio, né? Tá bom, pode Você ser então. mostra e no final eu vou pegando as perguntas. Tá, eu não vi que tinha gente aqui respondendo, que bom. O Eric está respondendo, o que ele sabe, ele está respondendo. Tá, beleza. Bom, aqui a gente tem os gráficos, então, de dispersão da idade dos alunos versus notas, e aqui, deixa eu pegar esse gráfico aqui, que eu acho ele bem legal, esse daqui, para mostrar para vocês. Porque aqui ele está vendo a dispersão de notas comparando por gênero, né? Então, aqui a gente tem o gênero feminino e masculino, o feminino está em vermelho, e aí ele fez aqui uma dispersão de notas e idade também aliás, dispersão de idade versus nota dos alunos por gênero, né? Eu acho bem interessante, porque aqui você tira bastante insights. Dá também para fazer esse gráfico aqui de barra. E a gente também usa essa mesma biblioteca aqui com a Dplyr. Aqui a gente consegue separar, então, por categoria, né? Aqui a gente chama de levels. E, gente, fica tranquilo que tudo isso aqui que eu estou passando rapidinho, eu vou disponibilizar depois o material, tá? Estou mais apresentando mesmo agora essa parte, porque senão eu estou preocupada com o tempo também. Então, aqui a gente consegue colocar o title, né, que é o título do gráfico, definir o eixo X, o eixo Y, tá? E a gente também define a angulação dos dados aqui e os ajustes. Tem outros gráficos aqui, como esse, que está sendo bastante requisitado, que é o de Word Cloud, né? Tipo, nuvem de palavras. Então, também dá para fazer um desse, fica bem legal você apresentar um desse aqui, dependendo do conjunto de dados que você estiver trabalhando. Gráfico de colunas, clássico. Segue mais ou menos a mesma linha de raciocínio do outro gráfico ali de barras, tá? Também separamos aqui por categoria. Aliás, são os mesmos dados que estão aqui, estão no outro. Muda pouca coisa aqui. E aqui a gente está comparando com o visual do Power BI. Olha, esse aqui é do Power BI e esse aqui é do R. Então, vejam que realmente
o R no Power BI é bastante interessante para análise estatística, tá? Às vezes, para uma análise mais não estatística, eu não sei se é tão interessante, assim, sendo bem sincera. Gráfico de pizza também dá para fazer o polêmico gráfico de pizza que ninguém gosta. Afinal de contas, pizza é só para comer, não é mesmo? Não sei se todo mundo concorda aí comigo. Mas enfim, também dá para fazer aqui no R. No caso aqui a gente está fazendo um gráfico de pizza com a população feminina e masculina, então é por gênero, e a quantidade, né? Aqui está em porcentagem que a gente fez. Bom, gente, o que eu tinha para mostrar era isso, as possibilidades que dá para fazer do R dentro do Power BI. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não ficou clara, por favor, estou super disponível aí para tirar a dúvida de vocês, ou qualquer sugestão também. Muito legal, muito bacana, mano. Não, é o que eu sempre falo, né? O propósito aqui nosso é fazer uma live, né? Uma apresentação, uma informativa, né? É você mostrar ali as potencialidades da ferramenta, né? Do método. É claro que se a pessoa quiser aprender mais, quiser se aprofundar, vai exigir aí uma dedicação, vai exigir uma pesquisa, né? E para isso você já está até disponibilizando um material para o pessoal poder, né? Muito Aqui é bacana. uma pincelada, como começar, tá, galera? Eu gosto, assim, de deixar bem claro que é muito importante fazer para poder aprender, sabe? Seguir o passo a passo de aula, assim, é importante também, mas é muito legal você ter a iniciativa de pegar o dado, conjunto de dados, pesquisar, que nem aqui tem uma lista de vários tipos de conjunto de dados que vocês podem usar. Então, é bastante interessante. E outra forma também que vocês podem usar, dentro do Power BI, vocês podem colocar dados pessoais de vocês, de, sei lá, gastos mensais e fazer análises estatísticas em cima disso, média, mediana, moda, e ir lá fazer os testes. Isso já vai ser muito importante para você praticar. Outra coisa que eu costumo dizer é que você fazendo esse tipo de estudo, ele vira um portfólio. Foi assim que eu entrei na área, fazendo esses pequenos estudos pessoais mesmo, ou da Covid, por exemplo, fazendo relatórios de Power BI da Covid e tal, e virou case, virou portfólio. Então, para entrar na área, você não precisa ter experiência, você precisa estar estudando e aberto a aprender sempre mais. É isso que é importante. Uma outra dica que eu sempre dou para os pesquisadores que trabalham comigo, né, para os meus orientandos e para os demais alunos também, é a possibilidade de colocar os artigos, né, em congressos, simpósios, Também. porque esses artigos ajudam também a compor o portfólio né? Que tá bom, você tem um case super interessante lá na Ambev que você resolveu, analisou os dados, papapá, e aí como é que você formaliza isso? Aí você daqui a 10 anos vai para outra empresa, né? Vai para a Google. Aí como é que você chega lá na Google e prova, né? Qual é a comprovação que você tem que você resolveu aquele problema daquele jeito na Ambev, né? Eu acho que o artigo é um aliado poderoso, porque uma vez que ele foi publicado nos proceedings do evento, está publicado, está lá, não, olha, eu resolvi um problema na Ambev, que havia um problema de, né, programação da produção e papapá. Inclusive, eu publiquei um artigo aqui no simpósio, no Congresso de Administração, papapá, está aqui publicado. Então, Exato. é uma prova ali que você, né? Então, quer dizer, muita gente fica com essa impressão equivocada de que o artigo ele só tem uma pegada acadêmica, Exato. enquanto que não é verdade, né? O artigo ele pode compor também o teu portfólio para você até
ter outras oportunidades, né? Eu costumo falar muito, eu tenho muitos amigos acadêmicos, eu tenho muitas amigas acadêmicas, né? E elas falam: "Ah, eu sou acadêmico, não tem como, não sei o quê". Eu falo: "Gente, você tem a Claro que a tem, faca e o queijo na mão, claro que tem, tem a faca e o queijo na mão, Eu já publiquei mais de 500 trabalhos com os meus alunos e todos publiquem em case coisas". reais, né? E assim, não é porque também não é acadêmico que você não pode publicar, de repente: "Ah, eu não sou acadêmico, como que eu faço? Eu não sou muito bom nisso". Gente, começa a ler, primeiro leia bastante artigo, veja como que é feita a pegada, começa treinando no LinkedIn, que no LinkedIn tem lá Isso, um espaço que você isso, pode fazer um artigo, faça um tutorial do que você sabe. isso Tutorial de aí, alguma coisa que você sabe fazer, na área de dados, na área de estatística, um estudo que você fez, compartilha com a comunidade. Tudo que isso você aí. sabe, alguém não sabe É e precisa verdade, aprender, é entendeu? verdade. Então, eh, coloquem a cara para bater, assim, sem medo, É isso, que o caminho o é ca esse, o caminho é esse mesmo. né? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui que escapou aqui, a gente não viu. Deixa eu ver aqui. Pam, tá, esse aqui do link. Está dando para seguir um passo a passo. Se tiver um gráfico em R, depois clicar uma barra. Essa aqui você já respondeu, do João, né? Para Eu chamar o tô pacote, o do Aquila também você respondeu. uhum. Tem aqui o do Jonathan Paulino, ele perguntou: existe versão do Power BI free? Sim, aliás, se eu não me engano, deixa eu ver se eu tô logada no eu tô logada aqui, gente, mas assim, você pode fazer tudo no Power BI Free. A única coisa que você não pode fazer é compartilhar o seu PBix, então todo o Ah, resto você pode fazer. Todo, 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 todo. Inclusive essa análise que eu acabei de fazer em R aqui. Então, uhum. o que eu recomendo sempre o Power BI ele é uma ferramenta que está em constante evolução. É tão constante que é todo mês atualização. E eu sempre falo para as pessoas, gente, usem a nova atualização. Não fiquem com medo de baixar a atualização, porque normalmente as pessoas ficam assim, mas vai que a atualização tem algum problema, que não sei o quê, eu não vou baixar, se eu não vou gostar, que não sei. Gente, não vai nessa. Baixa a atualização. E para baixar a atualização, você vai lá na loja da Microsoft, né, e baixa por lá, porque daí você não precisa nem se preocupar em atualizar, ele vai atualizar automaticamente. Então, Automaticamente. aqui, ó, então eu tô com a última versão já, olha, e eu não atualizei, foi automático isso aqui, porque eu baixei lá obrigada, eu achei que eu estava compartilhando. É, então vocês, ó, para vocês saberem a versão de vocês, então vocês vêm em arquivo sobre e aí aqui você tem a versão do seu programa, do seu software que está aí na sua máquina, tá? Eu recomendo baixar pela loja, tá, da Microsoft, para você já ter essa atualização automática, não ficar todo mês atualizando. A não ser que você seja muito, né? Não, eu quero ficar só com esse aqui e se eu gostar das outras eu atualizo. Ok, também. Tem outros jeitos também de atualizar, vai pelo site e você consegue baixar, né, o software sem ter atualização pelo site. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Pronto. Bem, o Jonas fez aqui uma pergunta, ele falou, então os gráficos gerados por R no Power BI serão visualizados apenas no PC com R? A versão online não apresenta os gráficos? Então, atualmente ainda não. É uma coisa até que eu sempre assim, uma coisa que é muito importante a gente fazer é entrar na comunidade do Power BI e fazer sugestões lá de atualização. Né, quanto mais pessoas fizerem, porque já tem gente pedindo isso lá para eles, então pode ser que não demore muito, eles comecem a fazer essa atualização online, porque, gente, você está trabalhando numa empresa, não tem outro jeito de compartilhar a não ser pela nuvem. Então é muito importante que o R seja atualizado lá também. Atualmente, infelizmente, isso é uma limitação,
tem até aqui, olha, no site. Aqui tem alguns pacotes com suporte, mas não são todos. Então, é bom ver a lista dos pacotes com suporte aqui nesse link. E aqui eles falam das limitações, né, que tem no R. Então, ele tem limitação de quantidade de linhas, tem algumas limitações, sim. Hoje, ainda, a gente tem o RStudio como a melhor opção de utilizar o R ainda. Eu espero no futuro que o Power BI melhore essa parte, porque eu acho muito interessante ter essas análises estatísticas lá no Power BI. Deixa eu ver aqui. Jonas, depois... Power BI realmente são... o Eric respondeu. Tem aqui o João Matheus, ele falou, olha, parece que o plot não funciona no Power BI. Será que a Microsoft pensa em incluir isso no futuro? João, é aquilo. Eu sempre falo, gente, entra na comunidade, faça sugestões. Tem que fazer em inglês, tá? Escreve, mas traduz lá no Google Translator e manda essas sugestões para eles, porque realmente, por enquanto, algumas coisas não funcionam. Não é tudo que funciona. Eu mostrei aqui, eu acho que eu consegui mostrar a maioria, se não quase, eu acho que todos que funcionam aqui bem no Power BI, que é o de pizza, coluna, e os pacotes, né, que é importante. Então, tem algumas coisas que realmente eles não vão performar bem, né, dentro do Power BI. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, um comentário aqui do Áquila, muito bacana. Mês passado, pelejei para conseguir programar R dentro do Power BI e não consegui. Hoje, com 20 minutinhos, a Eliana já me ensinou isso. Eu estava assim, nossa, eu vou ensinar só isso. Mas já ajudou, tá vendo? Só para esse comentário aí do Áquila já valeu Nossa, a salvou pena. minha vida. Você fez minha semana, Áquila. Porque realmente, tipo, eu falei, é pouca coisa, né? As possibilidades dentro do Power BI, e infelizmente para o R hoje é pouco. Mas eu acho importante divulgar para a comunidade, até para a gente ter muita gente lá falando, cara, Microsoft, ajuda a gente, melhora aí o R dentro do Power BI, porque já foi melhorado, tá? Antes era um pouco pior ainda. Mas é E assim também mesmo, né? o Python também, de tantas pessoas falarem, foi melhorando. É assim mesmo, né? Com o tempo, a ferramenta vai melhorando, é assim mesmo, né? E sob o que demanda, por isso que é importante que você falou, né? As pessoas irem lá, falarem, pedirem, aí, né? Quer dizer, aí vai. sente aquela Exato. necessidade, aí a coisa vai. Deixa eu ver aqui. Aqui o João Matheus. Mesmo assim, com o que já tem, já dá para fazer muita coisa boa. João Matheus falou, com certeza, a conferência está sendo muito boa. Que bom. Daniela Nunes, muito interessante. Tem um comentário do Eric Araújo aqui que eu estou dando risada. Fala aí para gente, acho que ainda não cheguei lá. Eu vou falando enquanto você vai achando as perguntas aí. Mestre Iliano, o gráfico de pizza tem várias utilidades, dar fome, visualizar dados e treinar a representação dos dados comendo pizza, verdade. De rosca segue a mesma linha aí de pensamento. Não, assim, especificamente, assim, gente, não estou defendendo o gráfico de pizza, não. Aliás, eu não defendo modelo nenhum, né? Modelo matemático, nem software, nem... Eu acho que o nosso foco tem que ser sempre resolver problemas. Né? Exato, está resolvendo. A organização tem um problema, se a gente usou uma ferramenta e resolveu, está resolvido. Né? Então, Exato. assim, o mérito que a gente tem que entrar não é se a ferramenta, o software, o código, ou se o método matemático é bom ou ruim. O mérito da discussão é
quais são os problemas que eu consigo resolver com ele, né? O problema é que, às vezes, as pessoas demonizam, por exemplo, a média. Muita gente acha que a média não serve para nada, mas a média serve, né? Se a sua média não está servindo para nada, é porque provavelmente você está usando ela errado, né? E outra coisa, né? A média, ela não se propõe a resolver todos os problemas. Você tem que saber qual é o problema que você pode aplicar a média, né? Exato, Tem problemas que ela. Se você vai fazer uma previsão de demanda de um produto, por exemplo, com demanda contínua, né? Com demanda infinita. Por exemplo, sei lá, pasta de dente. Pasta de dente tem uma demanda bem comportada. Todo mundo compra 2 tubos, no máximo 3 tubos na compra de mês, né? Então, quer dizer, ela tem uma demanda bem comportada. Eu posso usar a média que eu vou fazer uma boa previsão, né? Sim. Nos últimos 12 meses. E todo mundo tem que comprar e tem que comprar todo mês, né? Exato. Agora, se eu for fazer, por exemplo, ovo de Páscoa, se eu fizer a média dos últimos 12 meses, eu vou me lascar, porque ovo de Páscoa só vende em março e abril, né? Exato, Então, exato. quer dizer, o problema não está com a média, o problema está no uso errado da média, né? A Exato. mesma coisa é o gráfico de pizza. O problema não está no gráfico, está no uso errado do gráfico. Tem Eu problemas que. falo, eu falo isso que você está falando também para a ferramenta. Uhum. Que o pessoal fala assim: "Ai, mas eu gosto de Tableau. Ai, mas Mesma eu coisa. gosto de Data Mesma Studio. coisa, Mas eu gosto de ClickSense, né. Mesma coisa, Eh, eu uso Python ou uso R?" Eu falo: "Gente, depende. Isso é uma discussão que não leva a gente a lugar nenhum, né? Depende, cara." E eu falo isso do gráfico de pizza, mas eu uso ele de vez em quando sim, Eu tá. também uso, tem problemas que ele resolve, né? É Ele é simples como de entender, as pessoas já estão habituadas, porque tem aquela história. acostumadas. É, tem aquela história que você até falou aí do box plot, né? Tem gente que nunca não conhece a ferramenta. Aí o que adianta você fazer um gráfico super sofisticado que o seu interlocutor não vai entender o que você está falando? É aquela história do Exato. storytelling, né? Às vezes você vai apresentar Uhum. para um gerente, para um chefe, né, para um diretor, e ele não vai entender aquela ferramenta que você está mostrando, aquele gráfico que você está mostrando, Gente, eu né? garanto para vocês, pessoas de negócios normalmente não veem isso, tá. Eles não sabem Não sobre sabe. Blogspot. Então, Não sabe. você entra no eu vi na faculdade e eu faço o curso da Statdados também, mas na minha faculdade eu tive estatística, mas eu sei que não é todo mundo que teve estatística na faculdade, né, de administração. Uhum. E então, não usem esse gráfico sem conhecer o público de vocês. Dentro de análises, de dados, você tem que conhecer o seu público, tem que fazer uma análise do seu público para ver se entra um R, para ver se entra uma análise desse gabarito aqui, porque não é todo mundo que vai saber ler, tá. Então, é importante analisar isso. E não se prendam à ferramenta, gente. Ferramenta você aprende muito rápido, até, né? Eu costumo falar que ferramenta, um final de semana, dependendo da ferramenta que for, você vai aprender, É verdade. né? Linguagem de programação demora um pouco mais, mas aquela ideia, aquela noção, meu, você vai aprender rápido. Agora, se você sabe o conceito, aí você É voa, isso. entendeu? Você É isso. voa, É exatamente sabe? essa a ideia. Para Você tocou num ponto aí de média, moda também, desvio Isso. padrão. Gente, vocês têm que entender essas coisas para conseguir usar. Eu até acabei não comentando, mas na apresentação aqui, eu 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 fiz a média, a mediana e o desvio padrão, só que daí com DAX, que também dá para fazer. E só que assim, se você não se você só jogar um número, é um número, entende? Tem que Sim, ter uma o análise número em cima. isolado o número isolado é um número, É né? um número, entendeu? E ferramenta e software, né? Eu sempre comento com, né, o pessoal lá da Casa da Pesquisa Operacional, aqui com o Tiago, né? Eu sempre comento que assim, a melhor ferramenta é aquela que você gosta e sabe mexer, né? Ah, eu gosto do Excel. Ok, o Excel resolve o seu problema. Ah, eu gosto de R. Ok, R para você é a melhor ferramenta,
né? Se você consegue usar com desenvoltura e resolver os seus problemas com aquele software, ele é o melhor para você, né? Então, Sim. isso é uma discussão que, né? Eu sempre tenho essa coisa na minha cabeça. Nós precisamos estar focados em resolver problemas, né? Uhum. Qual Seja é um o software? Qual é o método? Qual é a tanto faz. equação? A gente tem que resolver o problema. Ah, o Meu, se você faturamento está usou por aí. Excel, ó, sucesso. Sucesso, só sucesso. Tem que resolver Usou o Excel, problema. resolveu o problema, tá ótimo. Ah, eu usei aqui uma ferramenta da NASA, que só a NASA usa. Mas e aí, você rodou e resolveu o problema? Não, ainda não resolvi, mas já baixei. Pô, aí não adianta Sem nada, né? mexer. Você baixou uma ferramenta da NASA, sabe mexer, mas não resolveu o problema de lugar nenhum. Aí perdeu a finalidade, pô. Entendeu? Exato, exato. Né? Então, deixa eu ver aqui. O Diego perguntou aqui, ó, qual a vantagem de usar o Power BI? Cara, tem muitas, muitas vantagens. Não é só o Power BI, mas ferramentas de visualização de dados, né? Então, no Power BI, você consegue unificar as informações e apresentar para o seu gestor ou apresentar para o seu time dados descritivos, né? Análise descritivas do que está acontecendo. Porque é impressionante, mas é uma coisa muito boba, assim. Está acontecendo, por exemplo, sei lá, você tá organizando uma corrida na sua empresa. A sua empresa é uma empresa de esportes e está organizando uma corrida no final de semana. Você quer acompanhar os números de quantidade de pessoas inscritas, pessoas que se inscreveram, mas não finalizaram o pagamento. Esse tipo de coisa, o Power BI mostra com uma análise muito boa. Essa é a vantagem dele. Você consegue, tendo a licença Pro, você consegue compartilhar com todo o time na nuvem, consegue analisar no celular e também, se eu não me engano, tem algumas coisas que no Pro o R vai funcionar, tá? Online. Então, como eu disse lá, tem algumas limitações, mas tem alguns pacotes que eles funcionam e alguns que funcionam no Pro, tá? Então, eu vou passar a documentação para vocês poderem consultar. Mas, enfim, mesmo não sendo a licença paga, você consegue organizar e centralizar todos os seus dados, centralizar todos os seus negócios ali e fazer análises, no mínimo descritivas, as análises mais básicas, né? Que é descrever o que está ocorrendo naquele processo. E aí, conforme você for melhorando, né, o seu conjunto de dados, você pode ir aprimorando essas análises para uma análise descritiva, uma análise Preditiva. 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 Isso. Você pode fazer uma análise preditiva e outras coisas também, tá bom? Aqui o Alisson fez uma pergunta aqui, ó. Eu uso o Linux, consigo usar o BI? Alisson, boa pergunta. Eu não sei muito de Linux. Se alguém puder ajudar aí, gente, eu não sei afirmar, tá? Eu não vou falar que sim, porque eu não tenho certeza. Alguém que usa Linux aí sabe dizer? Eu não uso, eu não sei dizer. Deixa Nossa, eu me ver. desculpa, Alisson, não saber. Eu realmente não sei. Deixa eu ver aqui. Aqui, olha, o Fernando respondeu. Ele disse que o Power BI não tem para Linux nem para Mac. Entendi. Para Mac eu já sabia, mas para Linux eu não sabia. Power BI no Linux, Uma por enquanto. saída seria usar máquina virtual, né, galera? É uma saída. É uma saída, tá? Baixem máquina virtual e aí vocês conseguem usar Power BI. É a melhor das experiências? Não, mas sendo bem sincera, eu não gosto muito de usar máquina virtual, mas enfim, ajuda. Bem, então é isso. Acho que nós tiramos todas as dúvidas, né? Sim. Foi, como já era de se esperar, foi um encontro sensacional, Ah, né? Muito obrigado aí mais uma vez. Tá? E sempre que quiser participar, a casa é sua, seja aqui no Stat Dados,
seja lá na Casa da Pesquisa Operacional, que, aliás, já está convidada, né? Ah, obrigada. Também. Então, né, é sempre uma oportunidade aí da gente aprender em conjunto, né? Acho que a ideia é essa, compartilhar o conhecimento, todo mundo aprender junto, né? Eu que Então, agradeço a oportunidade de estar aqui aprendendo mais com vocês e também passando um pouquinho que eu sei, se eu puder ajudar. E eu gosto muito de ajudar as pessoas que estão no início, porque eu já fui essa pessoa perdida que saiu de uma área, né, de administração e está na área de dados. E eu tive que aprender muita coisa, estou tendo que aprender muita coisa, então é muitas noites, muitos finais de semana dizendo não para muita coisa. é verdade, é verdade. Ai, meu Deus do céu. E as pessoas falam assim: "Nossa, eh, tem uma cara de baladeira?" Eu falo: "É, baladeira mesmo, na frente do computador Balada ali, ó, dos dados, balada dos dados, baladados. balada dos dados", né. Porque às vezes eu saio com aquelas olheiras gigantes, assim, que parece que a pessoa ficou a noite inteira, né, em algum lugar. Não agora em período de pandemia, mas enfim. Ah, Gente, não, é estudo mesmo. bem, então, mestre Eliana, aí, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco. Foi um encontro sensacional, o pessoal participou, casa cheia, ó, quase 100 pessoas. Nossa, que Então, nervoso. eu acho que o importante é isso, né? A gente disseminar o conhecimento, o Brasil precisa disso, é uma área relativamente nova para a gente, no mundo nem tanto, mas no Brasil a gente está tentando correr atrás do prejuízo agora, né? E são Vamos iniciativas como conseguir. essa, pessoas como você que têm contribuído aí com esse avanço, tá? Então, mais uma vez aí fica o nosso agradecimento, Tá, tá eu que bom? agradeço, gente. Beijo e Tá? tudo de Então, daqui bom, um a bom final de pouco, semana para todo mundo às e 20 boa continuidade, né. às 20h30 teremos aí o professor Valmes, né, que vai Isso, continuar a nossa semana da estatística e da pesquisa operacional. Então, daqui a pouco a gente se encontra novamente. Tá? exato. Boa noite aí, fiquem com Abraço, Deus. gente, boa noite.